todos, a paz do Senhor. Vamos celebrar Jesus, Ele é merecedor e queremos nesta manhã poder louvá-lo convosco aí em casa. Querendo a Deus, no próximo domingo já estaremos todos juntos e vai ser bem melhor do que aqui. Se calhar todos juntos não, porque teremos que fazer à vez para não lotar a sala, mas algo bom vai ser no próximo domingo, certamente, se Deus nos permitir isso. Mas nesta manhã convido-vos a louvar uma vez mais ao nosso Deus aí em casa, com as tuas palmas, com a tua voz. Ele é merecedor, porque Ele é um Deus de promessas e Ele cumpre sempre aquilo que promete.
vens para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Não sei se vocês são amantes do cinema, mas todos nós temos uma pequena noção do que é que são os Oscars americanos. Basicamente, os Oscars são uma cerimónia da Academia Cinematográfica e nesta cerimónia são premiados o melhor diretor ou o melhor realizador, o melhor ator, a melhor atriz e por aí fora. Esta é talvez uma das cerimónias mais mediáticas de todo o mundo e talvez uma das mais antigas. Por exemplo, em Portugal nós temos os Globos de Ouro, da SIC, e nesta cerimónia também são reconhecidos e são premiados várias figuras públicas que se destacaram no cinema, no desporto, na moda e em tantas outras categorias. E então isto não é algo estranho para vocês que estão a ouvir. Nestas cerimónias, seja nos Globos de Ouro, seja nos Oscars, existe a famosa passadeira vermelha. Nesta passadeira vermelha passam todos os convidados de honra, todos os nomeados para esta grande cerimónia. E na Bíblia nós encontramos, de alguma forma, esta passadeira da fama de Deus. Encontramos os heróis da fé. E nesta galeria dos heróis da fé, nós encontramos homens e mulheres que correram uma carreira e entram de alguma forma para esta cerimónia onde vão receber o seu prémio. Estes homens e estas mulheres, eles são de alguma forma muito diferentes entre si. Viveram em épocas distintas, mas tinham uma coisa em comum. Todos eles tinham a sua fé, todos eles colocaram a sua confiança em Deus. E é isto que os caracteriza. A fé, ela não significa apenas nós acreditarmos em Deus. A fé exige que nós possamos agir, possamos obedecer a essas promessas de Deus. Ou seja, a fé é acreditar, a fé é agir, a fé é obedecer
às promessas que Deus traz à nossa vida. A fé, ela não é passiva, mas a fé sempre é ativa. A fé não fica de braços cruzados, mas coloca as mãos à obra. E quando nós lemos o texto de Hebreus, capítulo 11, nós vemos que estes heróis, eles agiram. Quando nós começamos a ler todos estes heróis da fé, nós encontramos associado a cada um deles verbos de ação. Por exemplo, Abel ofereceu, Noé preparou, Abraão obedeceu. Então, a fé é muito mais do que nós simplesmente acreditarmos ou crermos em algo. A fé exige que nós possamos agir na base daquilo em que acreditamos. A fé, ela gera obediência em nós. Então Deus fez várias promessas a estes heróis que nós encontramos na galeria e eles agiram em função delas. Por exemplo, se não houvesse uma promessa da parte de Deus de que iria salvar Noé e a sua família, não faria sentido Noé ter construído aquela arca. Mas porque Deus prometeu, Noé, ele preparou aquilo que Deus tinha dito para ele preparar. Porquê? Porque Noé agiu baseado na promessa de Deus. Um exemplo ridículo que eu vou dar, mas que acredito que é muito claro para tu perceberes onde eu quero chegar. Tu não podes, por exemplo, jogar no Euromilhões e ter fé de que vais ganhar o Euromilhões. Porquê? Porque Deus não te fez essa promessa de que tu irias ganhar o Euromilhões. Ou seja, a fé sem um compromisso da parte de Deus, a fé sem uma promessa da parte de Deus, não é fé. A fé, ela deve ter um fundamento para a sua existência e esse fundamento tem que ser a promessa de Deus. A promessa de Deus é o princípio para o exercício da nossa fé. Sem uma promessa da parte de Deus, não há como exercitarmos a nossa fé. Antes de nós nos comprometermos a agir nas promessas que Deus tem para nós, há duas coisas muito importantes que nós temos que considerar. A primeira é a convicção e a segunda é a perspectiva. E é sobre estes dois conceitos que eu gostava de meditar contigo nesta manhã. Convicção e perspectiva. São dois atributos muito importantes que precisamos de ter para agirmos em fé nas promessas de Deus. Vamos ler alguns versículos do capítulo 11 de Hebreus e pensar na história da vida de Moisés. Hebreus capítulo 11, versículo 23, diz o texto: Pela fé, Moisés já nascido foi escondido 3 meses pelos seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Resumidamente, Faraó ele tinha mandado que todos os bebés judeus, homens, fossem mortos à nascença. Mas os pais de Moisés, quando viram o seu filho, eles olharam para aquele menino e perceberam que era um menino especial para Deus e não obedeceram ao mandamento do rei. Eles tiveram fé de que Deus tinha um propósito para a vida de Moisés. Então, ao lermos o relato da vida de Moisés, nós percebemos que a fé na vida de Moisés começa com os seus pais. Moisés era apenas um bebé. Ele ainda não sabia o que é que era a fé. Ele ainda não sabia como agir nas promessas de Deus. Mas a sua vida é preservada por um ato de fé dos seus pais. No versículo 24 nós lemos: Pela fé, o mesmo Moisés, já o homem feito, renunciou ao título de filho da filha de Faraó. Ou seja, quando Moisés ele se torna adulto, ele faz esta renúncia. E ele faz esta renúncia não com base na convicção dos seus pais, não com base na fé dos seus pais, mas ele próprio tem as suas convicções, ele próprio ganhou a sua fé e a sua confiança em Deus. É bom nós termos referências na nossa vida. Eu, por exemplo, os meus avós foram pessoas que me educaram nos caminhos de Deus, foram eles que me transmitiram os valores cristãos.
mas chegou uma altura da minha vida em que eu não pude mais viver na convicção e na experiência dos meus avós, mas eu próprio tive que ganhar as minhas convicções, eu próprio tive que ter os meus momentos, as minhas experiências com Deus. E isto é válido não apenas para a nossa fé, mas para tudo na nossa vida. Chega um momento das nossas vidas em que não podemos andar cá por ver andar os outros. Há um rumo que nós próprios tomamos, baseado nas nossas convicções, baseados na nossa experiência, baseados nos nossos valores, baseado no nosso caráter. E Moisés acreditou no mesmo Deus que os seus pais. Não apenas por causa da educação que recebeu deles, mas porque ele próprio teve uma experiência pessoal com Deus. É a tua experiência, é o teu relacionamento com Deus que podem gerar convicção na tua vida. Eu acredito que se a fé de Moisés fosse apenas baseada no legado deixado pelos seus pais, ele não teria agido nas promessas de Deus. Ele não teria levado o povo hebreu a sair da terra do Egito e daquela escravidão. Uma fé apenas baseada num legado é uma fé que não age nas promessas de Deus. Mas uma fé que nos leva a agir e a obedecer a Deus só encontra espaço na nossa vida quando vivemos uma experiência real e constante de relacionamento com o autor da nossa fé, que é Cristo. As próprias convicções de Moisés levaram-no a recusar um título. As próprias convicções de Moisés levaram-no a ser maltratado, levaram-no a rejeitar os prazeres do Egito. A médio prazo, escuta isto, a médio prazo, a fé de alguém que se baseia na experiência de outros, sem nunca criar as suas próprias convicções, é uma fé passageira. E por isso é que nós conhecemos tantas pessoas que passaram pela igreja e que hoje não estão mais connosco. Porquê? Porque a sua fé foi baseada num legado que os seus pais, os seus avós deixaram e nunca criaram, nunca alimentaram a sua própria fé para terem a convicção certa daquilo que Deus tinha para as suas vidas. Não sei se estás a entender, mas as tuas convicções, elas são fundamentais, elas são importantes para a tua vida. É importante tu saberes o que fazer e como fazer. E isso pode ser ensinado por alguém. Mas mais importante do que saber o que fazer e como fazer é tu teres a convicção de que aquilo é o mais certo, é o mais correto a fazer. Confuso? Vou dar um exemplo muito prático. Um dia eu vou ter que ensinar a minha filha a lavar os dentes. E eu vou dizer a ela, filha, tu tens que lavar os dentes. E depois vou exemplificar. Eu vou pegar na escova de dentes, na pasta, e vou dizer, filha, tu pegas na escova, metes um bocadinho de pasta, passas água na escova e começas a esfregar os dentes lá atrás, aqui à frente, e por aí fora. Eu exemplifico à minha filha como é que ela deve fazer. Mas se eu não explicar o porquê dela lavar os dentes, se eu não explicar que se ela não lavar os dentes dela vão ficar estragados, um dia, quando eu não estiver por perto, ela não vai lavar os dentes. Então ela sabe o que fazer, ela sabe que deve lavar os dentes, ela sabe como o fazer, porque eu já exemplifiquei, mas se não existir a convicção de que é o melhor a fazer, ela não vai fazer. Ou seja, a prática não nos leva a criar convicções na nossa vida. Mas a convicção é gerada quando nós entendemos que é o melhor, é o mais certo a fazer. Ou seja, a convicção ela não é gerada pela prática, mas sim pelo entendimento do princípio. Saber o que fazer e como fazer pode até mesmo ser anulado por uma convicção profunda que Deus possa trazer ao meu coração daquilo que eu devo fazer. Mas isso é outra pregação. É importante tu teres convicções na tua vida,
Podemos ter boas ideias, podemos ter todos os recursos do mundo, podemos ter a melhor metodologia para fazer alguma coisa acontecer na nossa vida, mas se não existir convicção, isso facilmente se desvanece, isso facilmente perde o brilho. Mas por outro lado, se existir a convicção certa, não importa se existem os recursos, o importante é a convicção, porque isso é aquilo que te faz avançar. A convicção certa é o ponto de partida para algo acontecer. Viva a tua fé em Cristo e nas suas promessas com a convicção certa. Não andes cá por ver andar os outros. Isso será desperdício de tempo. Vamos olhar novamente para a história de Moisés. O versículo 26 diz: ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por amor a Cristo do que possuir todos os tesouros do Egito, porque tinha em vista. Moisés tinha os seus olhos fixos na recompensa futura. Vamos agora falar acerca de perspectiva. Quando nós lemos este texto, nós entendemos que Moisés ele não estava a olhar para o imediato, mas os seus olhos eles estavam constantemente em alguma coisa que estava lá à frente, que estava no futuro. Ele estava com os seus olhos na recompensa final. E nós podemos dizer que é tudo uma questão de perspectiva. Na nossa vida, nós podemos olhar para o copo meio vazio ou para o copo meio cheio. É tudo uma questão de perspectiva. E há pessoas que têm uma capacidade incrível de, por exemplo, olhar para um edifício em ruínas, uma casa, e imaginar aquela casa depois de obras feitas. Não sei se vocês têm essa capacidade, mas isso é olhar com uma perspectiva futura, é conseguir ver o final desde o princípio. E Moisés ele estava a ver o final desde o início. A nossa perspectiva pode mudar muita coisa e determinar muita coisa na nossa vida. Nós podemos definir a perspectiva como a capacidade de ver o fim desde o início. Quando temos algo em perspectiva, nós começamos a tomar decisões imediatas com base ou em função desse algo perspectivado. Vou dar um exemplo muito prático. Quando eu olhei para a Rita e comecei a ter em perspectiva namorar com ela, a minha decisão imediata foi ir tomar um café com ela, tendo como perspectiva final um relacionamento com ela. Então a decisão de ir beber café com ela foi tomada em função de uma perspectiva futura. Como cristãos é tão importante nós vivermos o presente em função da eternidade. E Moisés ele tinha esta perspectiva. Ainda que ele pudesse ter os tesouros e todos os prazeres do Egito, ele decidiu recusar esse imediato, pensando na recompensa futura. Então todas as suas decisões foram tomadas em função desta recompensa. E as nossas decisões do presente, o nosso imediato, devem ser tomadas à luz do final. Isto é, possuir a capacidade de perspectiva. É importante nós possuirmos uma visão bifocal. Ou seja, termos um foco no presente para tomarmos as decisões corretas em função do foco de longo alcance que conseguimos ter do nosso futuro, da nossa eternidade junto de Deus. O próprio Jesus ensinou-nos a nós tomarmos decisões em função dos últimos resultados. Em Lucas, no capítulo 12, versículo 24 a 34, quando Jesus está a ensinar os seus discípulos que não devem andar ansiosos ou preocupados quanto ao que devem vestir, quanto ao que devem comer, mas devem procurar colocar em primeiro lugar o reino dos céus. De alguma forma, Jesus está a dizer que a perspectiva da nossa vida, o foco da nossa vida não devem ser essas coisas, mas a nossa perspectiva, o nosso viver, as nossas decisões devem ser em função do reino.
Isto é o que significa colocar em primeiro lugar o reino de Deus. É todas as decisões que nós tomamos no presente terem em vista o nosso futuro com Deus, terem em vista as promessas de Deus. E quando a nossa perspectiva é o reino, então todas estas coisas, elas são supridas pelo nosso Deus. Deus dá-nos todas estas coisas. A comida, a bebida, a roupa, a casa. Este é um exemplo de uma boa perspectiva, de nós vermos o reino de Deus do princípio ao fim, tal como Ele é. Vimos nesta manhã que a convicção e a perspectiva caracterizaram a vida de Moisés. Ele tinha a sua convicção nas promessas de Deus e a sua perspectiva de toda a vida era vista com a lente da eternidade. Então estas são duas coisas importantes que tu e eu precisamos de ter: convicção e perspectiva. Se um dia nós queremos fazer parte desta galeria dos heróis da fé, se um dia nós queremos entrar nestes Oscars, nesta cerimónia da fama de Deus, nós precisamos de ter estas duas coisas: convicção e perspectiva. Elas são importantes e andam de mãos dadas. Nunca terás uma perspectiva certa se a tua convicção estiver errada. Vou dar um exemplo. Se tu olhas para o céu como um lugar onde tu desejas passar o resto da tua eternidade porque queres fugir do inferno, então a tua perspectiva de eternidade está errada, porque a tua convicção, ela também não está correta. Deus deseja que tu te possas relacionar com Ele na base do seu amor por ti. Deus ama-te. E isso é o suficiente para tu teres essa convicção e viveres a tua perspectiva do fim em função dessa convicção de que és amado por Deus. Não sei se está claro para ti. Espero que possa fazer sentido na tua vida isto. Por exemplo, se tu não tens a convicção de que amas o teu namorado ou a tua namorada, se tu não tens a convicção de que amas a tua esposa ou o teu marido, então significa que a tua perspectiva de vida está hipotecada, está comprometida por causa de não teres essa convicção. Está mais claro? Tu precisas de entender que a tua convicção de que és amado por Deus é importante. E todas as outras convicções que Deus possa trazer à tua vida, baseadas nas suas promessas, é importante tu teres a convicção certa para que a tua perspectiva ela também seja a mais acertada, a mais correta. Então, não comprometas a tua perspectiva de eternidade com Deus. A palavra de Deus e o teu relacionamento diário e constante com Deus são os ingredientes necessários para que tu possas ter a convicção certa, o que te levará igualmente a ter a perspectiva correta. Eu oro para que tu desejes ter esta convicção e esta perspectiva, porque depois de teres esta convicção, depois de tu teres esta perspectiva de não viveres em função do imediato, mas viveres em função do reino de Deus, da eternidade, então sim, tu podes agir nas promessas de Deus. Tem estas duas coisas presentes na tua vida: convicção e perspectiva. O meu desejo é que um dia nós nos possamos cruzar nesta passadeira vermelha dos Oscars da Galeria dos Heróis da Fé. Deus te abençoe. Deus te abençoa e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, misericórdia de ti eu tenha e te dê a paz. Amém.
e os filhos dos teus filhos. O Senhor Deus vai na frente, ao teu lado, à tua volta. Não desistas e não temas, está contigo na manhã e na noite, na chegada, na partida, no chorar, no sorrir. É contigo, está contigo, está contigo, é contigo, está contigo, está contigo, é contigo, é contigo. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti, misericórdia de ti Ele tenha e te dê a paz. Foi um prazer muito grande receber-vos nesta manhã. Desejamos que possam ter sido abençoados. Se quiserem saber mais informações acerca da nossa comunidade, podem visitar o nosso site em adessor.com. Podem também ver outros vídeos, outras partilhas na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Se desejas contribuir para podermos abençoar outros e chegar a outros, podes fazê-lo através de transferência bancária, e queríamos também trazer informações acerca das nossas celebrações, do nosso regresso à Igreja. Ainda não temos muitos dados, estamos a preparar tudo para vos receber em segurança e pedimos que possam ficar atentos às informações que vamos lançar durante esta semana. Deus vos abençoe e um bom domingo.